Irmão, é disso que eu estou falando e é sobre isso que eu quero falar. A imagem de Deus, né? A imagem que nós temos de Deus e a imagem que nós temos de nós mesmos. Isso faz toda a diferença e pode mudar a história da sua vida. Você sim é precioso. Sim, você é amado. Sim, Deus é bom na sua vida. Sim, Ele deixa de fazer outras coisas como se Ele pudesse, porque Ele faz todas as coisas ao mesmo tempo e em todo o tempo. Mas Ele faz isso só para buscar você. Por quê? Porque você é importante, você é precioso, você é grandioso. E às vezes a gente confunde por causa de tantas coisas, de tantas circunstâncias, de tantas situações, de tantas coisas que nós mesmos tentamos fazer e não conseguimos. Nós estamos no começo do ano e é um tempo em que a gente faz voto, propósito. Esse ano eu vou mudar, esse ano eu não vou mais tomar mais cerveja. Aí não consegue, aí não toma da Brahma, mas toma da Antártica, toma da Heineken, toma sei lá do que. Esse ano eu vou mudar minha vida, eu vou voltar para a academia, eu vou emagrecer esse ano, vou parar de comer pão. E a gente fica fazendo, se esforçando, prometendo e nunca consegue fazer, porque essas coisas, na verdade, Deus as chama de obras. Diga obras. Obra da carne. Obra da carne. O que é obra da carne? Obra da carne não é só pecado. Obra da carne é tudo aquilo que você faz baseado na força do seu braço. Tudo que você faz baseado na força do seu braço é obra da carne. Até mesmo que seja obra de Deus. Eu prego, eu canto, eu ministro, eu oro, eu intercedo, eu visito. Se for na força do seu braço, isso é obra da carne. Mas o que eu quero apresentar para você hoje é um caminho diferente. É o caminho dos frutos. Diga fruto. Porque o fruto do Espírito, ele não é movido pela obra da sua vontade, do seu desejo, nem da sua necessidade. Mas é o próprio Espírito Santo que age na sua vida. Diz amém? Eu queria começar então fazendo uma pergunta para você. Como você se vê? Nós cantamos, ministramos, oramos, ouvimos o testemunho. Como você se vê? Me ajuda, pergunta para quem está do seu lado. Como você se vê? Ou se você quiser, eu posso ampliar essa pergunta. Que imagem você tem de você mesmo? Qual é a imagem? Qual é a figura? Como é que você consegue olhar e ver o que você pensa quando olha para você, por exemplo, no espelho? Eu olho no espelho e vejo um coroa bonitão. Mas às vezes a gente olha no espelho e vê um fracasso, um medroso, um desistido, um cansado, um pecador, ou alguma coisa pior do que isso. Como você se vê? Hoje Deus quer mudar essa imagem. E muito mais do que isso, quer dizer para você que existe uma coisa melhor para você. Salmo 1, vamos à palavra, para a gente ganhar tempo. Salmo 1, versículo 13 diz assim: pois será, diga eu serei. Se você é de Jesus, essa é a imagem, diga imagem, que você precisa ter. Pois será como uma árvore plantada. A primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção aí, que você precisa se ver do ponto de vista de Deus, isso é uma imagem, uma figura. Então ele quer dizer que você é como uma árvore que foi plantada. Então você não é obra do acaso, você não nasceu por acaso. Talvez você tenha sido um acidente de percurso entre o seu pai e a sua mãe, mas você não é obra do acaso. Mesmo que o seu pai e a sua mãe não tenham planejado você, mesmo que eles nunca tenham vivido juntos, mesmo que você tenha até mesmo sido fruto de um estupro, de uma violência, você não é obra do acaso. Por quê? Porque Deus planejou você. E existe um projeto e um plano muito maior, e o que o inimigo trabalha para denegrir a imagem, mas a imagem que você precisa ter a seu respeito é de que você foi plantado. Mas eu estou plantado, pastor, num lugar muito ruim, numa situação muito difícil. É porque você é precioso e escolhido, e Deus está chamando você para mudar e para transformar a situação onde você vive. Diga, eu sou árvore plantada. Então quando você fecha os olhos assim, você tem que se ver plantado, porque existe um agricultor. O agricultor que cuida dessa plantação é o próprio Deus. Então depois ele continua dizendo: árvore plantada junto a ribeiros de águas. A água é um símbolo do Espírito Santo. Repete, a água é uma figura do Espírito Santo. Então você é uma árvore que não foi plantada em qualquer lugar, você foi plantada junto ao ribeiro, junto ao rio, junto à fonte do próprio Espírito Santo. E é ali que está a sua força. A sua força não está na sua capacidade, mas a sua força está no local aonde você está. Você é uma árvore plantada junto aos ribeiros de água.
E isso é uma figura do Antigo Testamento, porque hoje Jesus ampliou isso na nossa vida. Ele diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, diga interior, fluirão o quê? Rios de águas vivas. Esse rio que antigamente era plantado perto, agora não é nem mais perto, agora é dentro, diga dentro de mim, dentro de você. Tem algum crente aqui? Tem algum crente que tem um rio de Deus fluindo de dentro de si? Você é uma árvore plantada, e muito mais do que perto do riacho, você tem o próprio Deus, a própria fonte do Espírito vivendo dentro de você. E ali ele vai ampliando e vai dizendo: e esse tipo de árvore, como você, dá fruto na estação própria. Sabe, as árvores, elas dão frutos nas suas estações. E eu estou lhe dizendo que você, como essa árvore plantada, também frutifica na estação própria. E essa estação própria não é determinada por um período do ano, mas é um período da necessidade. Quando há necessidade, o Espírito faz fluir de dentro de você frutos que vão lhe abençoar e abençoar as pessoas que estão perto de você. Não é força da sua vontade, é simplesmente da natureza de Deus. A natureza de Deus é que faz isso, a natureza de Deus é que move, a natureza de Deus é que faz fluir do seu interior esses frutos. Daqui a pouco eu vou lhe falar sobre eles, mas eu estou falando de amor, de paz, de alegria, de mansidão, benignidade, bondade. Isso são frutos do próprio Espírito, que abençoa as pessoas, que muda a história, que muda a sua vida. E todas as pessoas que têm o Espírito dentro de si e que são árvore plantada, elas possuem esse poder e essa unção que flui do Espírito. E diz mais assim: cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E aí há uma comparação, se você for ver o Salmo 1, entre a árvore plantada junto aos ribeiros, que se representam aqueles que creem, e aqueles que são incrédulos, e são árvores que nasceram por acaso no deserto, no lugar seco e na terra da dificuldade. Você não é assim. Por mais que a dificuldade venha sobre você, Deus é contigo, Ele plantou você, e existe um rio de Deus que flui de dentro de você. Se você tem a Cristo, esse rio está aí. Se você não tem, hoje é o dia. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: é hoje. Qual é a maior característica de uma árvore plantada junto ao ribeiro de água? A maior característica dela, e talvez a maior qualidade, é não ter medo. Não ter medo do tempo ruim. E a gente diz às vezes, né, fulano é valente, para ele não tem tempo ruim, para você também não tem. Por quê? Porque você é uma árvore plantada ali, junto às águas, junto ao ribeiro de água. As águas estão agora dentro de você, e não existe tempo que possa, dificuldade que possa, circunstância que possa, problema que possa mudar essa história. E o que o inimigo faz para atravancar, para prender e para colocar ferrolhos, como nós cantamos aqui mais cedo sobre você, ele engana você na sua mente. Por isso ele é mentiroso e pai da mentira. Ele diz não pode, ele diz você não consegue, ele diz você é triste, ele diz sua família não liga para você, ele diz ninguém gosta de você, você nunca vai vencer, você não vai se livrar desse vício, você não vai se livrar desse pecado, você nunca vai conseguir fluir na presença de Deus. Tudo isso é mentira, tudo isso é cascata, tudo isso é história. E por isso é tão importante nós termos a noção exata de como Deus nos vê. E nós precisamos nos ver da mesma forma que Ele nos vê. Então a gente canta: você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Agora eu trouxe para a minha altura, né? Esse é o meu tom, né? Porque lá em cima não dá, né? Você é assim para Deus. É isso que você precisa ver. Você é como uma árvore que foi plantada junto a ribeiros de água. Diga assim: para mim, não tem tempo ruim. Diga para quem está ao seu lado: para você também não vai haver tempo ruim. Jeremias, o livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, versículos 7 e 8, diz assim: feliz é o homem que confia no Senhor. Quem é feliz? Feliz é aquele que adquire muitos bens, aquele que tem muitas conquistas, aquele que faz muitas coisas, aquele que se diverte muito. Não, a Bíblia diz que a felicidade, ela é direcionada para as pessoas que confiam no Senhor. Por quê? Porque a sua esperança não está em coisas passageiras nem efêmeras, mas a sua esperança é o próprio Senhor. E como ele compara? Vamos olhar aí o versículo 8, o que diz ali? É como árvore. Então quem é feliz?
utiliza, o que confia, aquele que tem esperança em quem? Na circunstância, no amigo, na situação, no poder, no governo? Não, é aquele que confia no Senhor. E ele é comparado à imagem que Deus quer que nós tenhamos desse tipo de pessoa, é que ele é como, vamos repetir, árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes das águas. As suas raízes, elas não vão buscar força, as suas raízes não vão buscar autoridade, não vão buscar poder junto de outras coisas, mas junto das correntes das águas, que eu já disse para você, é uma figura do próprio Espírito Santo. É Deus fluindo através de você. Por isso as obras da carne ficam para trás e os frutos do Espírito Santo, eles brotam na sua vida. Glória a Deus. E continua o texto dizendo, não se incomoda, ou seja, não tem tempo ruim, pode vir o calor, as folhas continuam verdes, não teme, não tem medo dos longos meses de seca, porque nunca vai deixar de produzir frutos. É assim que Deus vê você. Mas eu não sou assim, é verdade, não estou dizendo que é, mas estou dizendo que é dessa forma que Deus vê você. E se Deus vê você dessa forma, é assim que você será. Será no seu ponto de vista, porque do ponto de vista de Deus, já é. Já é. Eu vou repetir, já é. A terra era sem forma e vazia. Conhece esse texto? E havia trevas sobre a face do abismo, Gênesis capítulo 1. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Deus quer fazer uma declaração de que haja vida, que haja luz, que haja poder, que haja unção e que haja transformação. E você diz assim, eu serei exatamente como Deus pensa a meu respeito. Você consegue crer nisso? Deus é a força e o poder máximo desse universo. E quando Ele diz, é. Quando Ele fala, acontece. E como é que eu sei a vontade de Deus? Pela palavra. E o que a palavra de Deus fala a meu respeito? Que você é uma árvore plantada. Não em qualquer lugar. Não nasceu ao acaso. Mas é uma árvore plantada junto às correntes de água. Você dá fruto, 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 fruto. Eu estou falando aqui não simplesmente de frutos no sentido de procriação, nem estou falando de frutos no sentido de ganhar mais uma pessoa, embora tudo isso também possa ser encaixado, mas estou falando que você frutifica pelo Espírito qualidades extraordinárias, que só consegue manifestar de fato em verdade, se for plantado junto às correntes de água. E essas correntes de água são o rio de Deus e o Espírito Santo. O livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 47, versículo 12, diz assim, em ambas as margens do rio, pergunta para quem está do seu lado, que rio é esse? Responde para essa pessoa, é o rio de Deus. Portanto, o que ele diz ali, que em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. Árvore frutífera, árvore frutífera, árvore frutífera, árvore frutífera, árvore frutífera de toda espécie. Onde é que nós estamos plantados hoje? Nas margens do rio de Deus. As folhas dessas árvores nunca secarão e nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Você é uma árvore frondosa. A força do Senhor, o poder do Senhor, a renovação de Deus está dentro de você. E se nós não somos mais rigorosos, é porque nós acreditamos mais nas circunstâncias do que necessariamente no que a palavra de Deus diz. Eu, por exemplo, pessoalmente gosto muito de um texto, medito sobre ele, declaro ele sobre a minha vida todo dia, está lá em Efésios, no capítulo 6, acho que é o versículo 10, diz assim, quanto a você, irmão, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. E eu trago esse versículo para mim e digo assim, repete comigo, quer me ajudar? Eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Porque a minha força não vem de mim, isso é a força do Senhor em mim, é o poder de Deus na minha vida, que é muito maior, que é muito mais contundente, que é muito mais abrangente do que tudo aquilo que eu consigo fazer. Por isso eu me fortaleço no Senhor e me levanto com disposição, com garra e com força para fazer aquilo que precisa ser feito para a glória do nome do Senhor Jesus e frutificar dessas verdades, dessas bênçãos e dessas maravilhas que foram guardadas para mim.
Então, eu nunca deixo de dar fruto, você também não deixa, as suas folhas não vão cair. Isso fala de saúde, isso fala de força, isso fala de provisão, isso fala de prosperidade. As suas folhas não caem, você continua dando fruto, você, e através dos seus frutos, você vai alimentar pessoas, você vai ganhar pessoas, vidas vão crescer em volta de você. Aleluia! O Espírito Santo está me dizendo que entrou alguém aqui com muita dor, com dor muscular, talvez nas costas, irradiando para as suas pernas. E eu quero declarar sobre a sua vida, querido irmão, querido amigo, em nome de Jesus, seja curado agora dessa enfermidade. Amém. Se você tem por acaso qualquer outro tipo de dor nesse momento, eu quero desafiar você em fé no Senhor Jesus, que levou sobre si todas as nossas doenças e nossas enfermidades, a colocar agora a mão sobre o lugar da dor aonde você está sentindo, que está te incomodando. E eu quero declarar agora que essas mãos são mãos santas, e em nome de Jesus, pelo poder da cruz, seja curado agora, em nome de Jesus. Quantos recebem? Digam amém. Amém. Se você foi curado, depois você me conta a sua história, me dá o seu testemunho. Mas por hora eu quero dizer que todos nós seremos árvores frutíferas, e nossos frutos alimentarão as nações, e as nossas folhas serão remédio para elas. Esse é o fruto. Não são obras, não são motivados pela ganância, não são motivados pelo interesse humano, não são motivados por coisas desse mundo, mas são motivados pelo Espírito Santo. E nós que somos crentes, e muitas vezes as próprias pessoas que ainda não o são, elas gostam do poder, gostam da unção, gostam da cura, por exemplo, como eu liberei sobre a sua vida. Mas eu quero dizer para você que há algo melhor. Vamos repetir? Há algo melhor, algo muito melhor. Projeta aí 1 Coríntios, por favor, capítulo 12, versículo 31, diz assim, Paulo falando pelo Espírito Santo, diz assim: entretanto, procurem com zelo os melhores dons, mas eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então sim, nós devemos procurar com zelo aquilo que de melhor o Senhor tem para nós. E se você estudar o capítulo 12 de 1 Coríntios, ele está falando ali de dons, está falando de profecia, de revelação, ele está falando de fé, ele fala de milagres, ele fala de coisas extraordinárias. Mas quando vai terminar esse versículo, ele diz: eu vou ensinar para vocês agora que existe algo muito melhor. Diga: algo muito melhor. Esse algo muito melhor só acontece na vida de quem é árvore plantada junto a ribeiros de água. Existe um caminho mais excelente, e Deus quer que você desfrute desse privilégio. E quando você vira a página, ou continua no texto, capítulo 13, versículo 1, Paulo explica do que ele está falando pelo Espírito Santo, diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Então ele está mostrando que existe um caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Diga: amor. Amor. O caminho mais excelente de Deus sempre é o amor, e o amor não é um dom, o amor não é um mandamento, o amor é um fruto. Repete: o amor é um fruto, não é um dom, não é um mandamento, nem é algo que você possa conseguir na base do seu esforço, né? Muitas das vezes nós conseguimos amar na base do interesse sexual, do interesse financeiro, da ganância, mas não é disso que eu estou falando do amor de Deus. E existe um caminho mais excelente do que você ter poder, do que você ter dinheiro, do que você ter reputação, do que ter muitos seguidores na rede social, é viver a excelência do amor de Deus na sua vida. Diga: amor. Porque se você não for assim, tudo aquilo que você faz é como bater ali no prato da bateria, vai fazer barulho durante alguns segundos e depois você se esquece daquilo. Mas Deus, Ele quer e Ele espera coisas muito maiores de você, que você frutifique. Diga assim: eu sou árvore plantada, que dá fruto na estação própria. Então assim, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e seguintes diz: mas o fruto do Espírito olha que é um fruto só, que se manifesta de muitas formas. Vamos ler juntos? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 9 no total. Como são 9 os dons, 9 também são os frutos do Espírito. O fruto do Espírito que se manifesta na sua vida de 9 maneiras diferentes.
E alguém diz por aí, se você não manifestar esses frutos é porque você não é de Deus. Não é bem assim. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completar até o dia de Jesus Cristo. Deus está trabalhando na sua vida, e quanto mais você permitir, e olha que eu estou falando de permissão e não de esforço, mais vai manifestar na sua vida o poder e o fruto do Espírito que o Senhor mesmo lhe dá. E o primeiro deles é o amor, talvez o mais importante. Sabe, você quando for para o céu, quando for viver com Deus, não haverá mais dons, não haverá mais dinheiro, não haverá mais poder, mas o amor nunca vai acabar. E esse amor, antigamente, ele era um mandamento. O primeiro e grande mandamento da lei, quando Jesus foi indagado a esse respeito, diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua capacidade, com toda a tua força. Esse é o primeiro e grande mandamento. E quando perguntaram para Jesus, Jesus respondeu exatamente isso. Mas com o passar do tempo, quando Jesus reuniu os seus discípulos, lá no capítulo 13 do livro de João, ele reúne ali aquilo que seria o protótipo da igreja, daquilo que nós somos hoje, e começa a falar a respeito de um novo mandamento. Diga, novo mandamento. Vamos ver o que Jesus fala a respeito disso e desse fruto. Então João capítulo 13, bota lá, João capítulo 13, versículo 34 e 35, diz assim: por isso agora lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros. Qual é o mandamento? Amem uns aos outros. Mas de onde que vem isso? O grande mandamento não era amar ao Senhor de todo o coração? E agora Jesus diz assim: não, eu vou lhe dar um mandamento novo: amem uns aos outros. Quem é capaz de amar ao próximo? Mas é disso que o Senhor está falando. E se você se esforçar muito para amar o próximo, você não consegue. Por quê? Porque a prerrogativa do amor, ela vem de Deus. Deus é amor. É isso. E a prerrogativa do amor, ela vem de Deus. Antigamente Deus dizia: ame o seu próximo, ame a Deus. Agora ele diz assim: o novo mandamento te dou, que vocês amem uns aos outros. Mas como? Assim como eu. Então você não faz nada de novo. Na verdade, o mandamento novo não é novo. É você simplesmente, à medida em que você é amado, você também precisa amar. À medida que você é perdoado, você também precisa. À medida que Deus foi atrás de você, mesmo quando você era pecador e estava desviado. Aliás, Paulo fala sobre isso em Romanos: Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda quando não merecia nada. Não está no seu mérito, não está no mérito da pessoa, está no amor de Deus. Assim como você foi amado, ame também uns aos outros. E o amor, ele procede de Deus, e isso é extraordinário. Mas se você olhar para as suas próprias forças, para a sua própria capacidade, você não vai ver situação, não vai ver reforma, não vai ver circunstâncias que possam lhe impulsionar, porque você fica magoado, porque você fica chateado, porque as pessoas e as situações, elas se movem muitas das vezes contra você, e isso produz uma certa ira, uma certa impaciência, e às vezes até mesmo uma falta de amor e uma falta de perdão. Mas aquela pessoa que de fato reconheceu, por isso eu disse que é tão importante nós mudarmos a imagem que temos a nosso respeito, e olhar para nós como Deus nos vê, e nós olharmos para o nosso irmão como Deus o vê. Então eu preciso olhar para cada um de vocês como Deus olha. Você precisa se ver como Deus se vê, e nós precisamos ver a Deus como Ele é. Deus é bom, e a sua bondade me seguirá todos os dias, desde a manhã ao me levantar até eu me deitar. E quando eu me deito, Ele não me deixa, continua comigo. Por isso o Salmo 4 diz: em paz me deitarei e logo pegarei no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. E a bondade de Deus sobre você, e entender esse amor que procede de uma bondade extraordinária da parte de Deus, é muito fácil de entender num texto que a maioria de vocês conhece, que é de Simão o leproso, quando Jesus vai na casa desse homem, e se ele é um leproso e está em casa, porque ele foi curado, ele não é mais um leproso. E se a lepra não tinha cura naquela época pelos médicos, quem curou aquele homem? Pergunta para quem está do seu lado: quem curou? Quem curou Simão? Jesus curou Simão. E Simão vai na casa dele para um jantar.
Mas quando Simão vai receber Jesus, ele não segue o protocolo da época, ele não recebe Jesus na porta, ele não saúda Jesus com um beijo, com ósculo santo, ele não prepara água para Jesus lavar os seus pés, ele não tem uma toalha para Jesus secar a poeira. Então ele recebe Jesus, aquele que o curou, de uma forma comum, como se Jesus não tivesse feito mais do que a obrigação dele em curar aquele homem, em restaurar a vida daquele homem. Mas no meio daquela refeição, entra uma mulher, e aquela mulher se deita aos pés de Jesus e começa a chorar, e com as suas lágrimas molha os pés de Jesus, e com os seus cabelos os seca. E Simão fica indignado. Por quê? Porque não existe amor no coração daquele homem. Homem que foi curado, homem que foi restaurado, homem que voltou ao convívio da família, porque leproso ficava lá fora da cidade. Mas ele não conseguia ver e reconhecer o amor de Deus na vida dele. E quando ele começou a pensar, o que ele fez? Sabe, muitas das vezes os nossos pensamentos são nossos adversários. Muitas das vezes, porque nós pensamos coisas ruins. Tiramos ideias e conclusões que não são aquelas que estão de acordo com a palavra. São apenas fruto da nossa imaginação. E muitas das vezes a gente imagina coisas que não são verdade. E aquele homem começou a pensar, se Jesus conhecesse essa mulher, e quem ela é, uma mulher da vida, ele não permitiria que ela tocasse nele. Mas Jesus sabe de todas as coisas, ele leu o pensamento, ele entendeu o pensamento, ele teve revelação do Espírito ali, do pensamento que estava na cabeça e na mente de Simão. E disse para Simão assim: olha, Simão, vocês conhecem a história? Você não me tratou bem quando eu cheguei aqui, mas essa mulher nunca deixou de fazer aquilo que você deveria ter feito. E Jesus conclui aquela história dizendo assim: quem é muito perdoado, muito ama. Vamos repetir? Quem é muito perdoado, muito ama. Pastor Léo, que vocês conhecem bem, ele gosta de dizer assim: às vezes as pessoas que nasceram dentro da igreja não conseguem entender esse conceito, porque acham que são boazinhas, e que por questão de filiação, por questão de tempo, vão acabar indo para o céu reconhecendo Jesus. Mas quem vem do mundão, quem vem do pecado, quem vem da dificuldade, como foi aquela mulher, consegue compreender de forma melhor o quanto são amadas e o quanto são perdoadas. Por isso Jesus diz assim: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Qual é o limite do amor de Jesus? A cruz, o sacrifício, a dor e a morte, para que nós pudéssemos ter vida. Nós não amamos porque somos bons, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aí fica mais fácil. Não é na sua força, é na força dele. Não é no seu poder, é no poder dele. Então eu perdoo, eu libero, eu abençoo. E essas coisas são frutos. Ah, Senhor, aumenta o amor. Tudo que você precisa já está dentro de você, na pessoa do Espírito novo que Deus te deu, um novo coração. E o Espírito Santo habita nesse coração, e tudo que você precisa já está dentro de você. Essa é a hora que muita gente fica pensando assim: não tem jeito, eu não consigo amar o meu inimigo, eu não consigo orar porque me persegue, eu não consigo oferecer a outra face, eu não consigo andar a segunda milha. Essas coisas todas fazem parte do sermão da montanha, né? E são assim a constituição do reino quando Jesus vier. Mas eu quero dizer para você que existe uma obra em andamento aí na sua vida. Quantos querem deixar? Eu quero. O Espírito Santo vai terminar essa obra. Aleluia! Daqui a pouco você vai estar abraçado com aquele que te falou, que falou mal de você, e vai estar chorando com ele. Sabe o que Jesus diz a esse respeito? Em João capítulo 15 ele diz assim, e eu vou até terminar com isso, mas não agora, né? Eu estou antecipando o processo. Ele diz assim: sem mim vocês não podem fazer nada. E diz assim: o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos. Não é pelo poder, não é pelo dom, não é pela inteligência, não é pelo dinheiro, mas é pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Assim como eu vos amei. Vocês precisam amar o mundo, amar as pessoas. E amar as pessoas é fazer aquilo que Jesus fez por nós. Menos morrer na cruz, mas demonstrar aquele amor que Deus teve por nós. Ah, eu não consigo, não dá, eu não vou, eu não consigo avançar. Mas eu quero dizer para você que ainda, repete comigo, ainda há esperança.
um homem chamado Jó, como é o nome dele? E todo mundo conhece a história de Jó, o sofredor, que ele era muito poderoso, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muita força, ele era muito fiel. E um dia Satanás foi na presença de Deus e disse assim: se você tocar na carne dele, ele vai pecar. Se você tocar nos bens dele, ele vai blasfemar. Se você mexer na família dele, ele vai virar as costas para você. E Deus naquela época disse: tá bom, então toca, só não pode tirar a vida dele. E Jó passou por um perrengue terrível durante alguns meses. As pessoas ficam achando que a dificuldade da vida de Jó durou anos. Não, durou meses. 3, 4, 5 meses, não muito mais do que 6, um período curto de grande miséria, de grande dificuldade. E um dia ele fez uma declaração tão poderosa que ele nem imaginava que aquilo ia servir para ele mesmo e para todos nós hoje. No livro de Jó, no capítulo 14, versículos de 7 a 9, diz assim: porque há esperança para a árvore. Vamos repetir? Mas o que isso tem a ver com o sentimento, com o sofrimento e com o problema de Jó? Pergunta para quem está do seu lado: o que tem a ver? Vou lhe explicar. Jó estava numa situação tão difícil e ele sabia pelo Espírito de que uma árvore plantada junto aos ribeiros sempre vai dar fruto. E ele olhava para a situação dele e dizia assim: até para a árvore há esperança. E o que ele estava querendo dizer é que a árvore tem esperança, mas eu não tenho. O que ele não sabia é que eu e você, como ele também depois ficou sabendo, somos árvore plantada junto a ribeiro. Talvez você ache que não tem jeito para você. Talvez você ache que o amor de Deus não vai lhe alcançar. E você fique pensando assim: o senhor não sabe o que foi que eu fiz, o que foi que eu falei, o senhor não sabe o que eu estou pensando. Eu não sei. Não quero ser grosseiro, mas também não quero saber. Não precisa me contar. Mas Ele sabe. E ainda assim, Ele escolheu você. Ainda há esperança. Vire para quem está ao seu lado e diga: ainda há esperança. Por quê? Porque nós somos árvore plantada. E o que Jó está dizendo ali é que ainda há esperança para a árvore, pois mesmo... O que diz depois do mesmo? Cortada. Ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro, faz assim, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos e frutos como planta nova. Ainda há esperança. Se Deus renova uma árvore cortada, irmãos, eu vi isso. Em Israel é muito comum. Uma oliveira milenar, ela morre. Às vezes é cortada, mas das suas raízes começam a nascer rebentos de uma nova oliveira, de uma oliveira nova. Se uma árvore velha, cortada, morta, ainda pode ser renovada, quanto mais Deus não pode fazer na sua vida. Diga assim: eu sou árvore plantada junto aos ribeiros de água. Mesmo que você esteja cortado hoje, diga hoje, Deus quer renovar você, Deus quer restaurar você, Deus quer trazer você de volta à vida, Deus quer fazer você fluir, esse fluxo do Espírito viver dentro de você. E Jesus, por isso, em João capítulo 15, versículo 1, ele diz assim: eu sou a videira aponta para a igreja, o meu Pai é o lavrador, todo ramo, diga assim, Cristo é a videira, eu sou o ramo. O ramo, o galho, a videira é uma trepadeira, então não tem um tronco, então tem um ramo principal, tem um galho principal e tem os ramos que se estendem. E sim, ele disse, o ramo que não está dando fruto. Qual é o fruto? Amor, alegria, bondade, paz, mansidão, longanimidade. Mesmo que você não perceba essas coisas na sua vida, Jesus disse assim: o meu Pai, que é o agricultor, que é aquele homem que plantou a árvore junto ao ribeiro da água, Ele vai levantar você.
Ele vai podar, tirar as folhas secas e vai amarrar você novamente ao galho principal da videira, e você vai voltar a viver, vai voltar a ter fruto, vai voltar a ter folhas verdes, vai voltar a ser uma bênção, porque sozinho você não vai conseguir. Mas Jesus diz lá no final desse texto, sem mim nada podeis fazer. Versículo 5, sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer, ou vocês não podem fazer coisa alguma. Sozinho você não vai, mas com Jesus você pode todas as coisas. Então há esperança, a esperança de mudança, a esperança de transformação, a esperança da manifestação da glória e dos frutos de Deus brotarem simplesmente na sua vida, não baseados no seu esforço, mas baseados na promessa e na palavra que Deus deu para você. Mesmo que você seja uma árvore cortada, mesmo que os seus pecados falem mais altos, mesmo que você esteja debaixo de grande culpa e de condenação, mesmo que você tenha se machucado, se ferido dentro de uma igreja, dessa ou de qualquer uma outra, há esperança para você, há uma vida de Deus para você, há um caminho de Deus preparado para você. Quantos creem nisso comigo? Digam amém. Fica de pé comigo então, por favor, em nome do Senhor Jesus.